Ele aparecia todas as noites no quarto do bilionário. Mas quando sua identidade é revelada, o coração de Baltazar Mendes Silva disparou quando sentiu a presença mais uma vez. Eram 3 da manhã, quando seus olhos se abriram bruscamente na penumbra do quarto privativo do Hospital São Rafael, em São Paulo. Alguma coisa estava errada, muito errada. A respiração pesada sob a máscara de oxigênio não conseguia disfarçar o medo que tomava conta de seu peito. Havia alguém ali, observando-o em silêncio. O empresário de 68 anos tentou forçar a vista através da escuridão. Sua condição cardíaca grave o mantinha preso àquela cama há 2 semanas, mas esta não era a primeira noite em que sentia essa presença inquietante. Sempre na mesma hora, sempre o mesmo arrepio correndo pela espinha. Uma silhueta que parecia se mover cuidadosamente pelo quarto, sem fazer ruído. "Enfermeira!" chamou com a voz rouca, apertando o botão de emergência ao lado da cama. Márcia, a enfermeira de plantão, entrou rapidamente no quarto, acendendo apenas a luz suave do corredor para não perturbar outros pacientes. "O senhor está bem, seu Baltazar? Alguma dor no peito?" "Tem alguém aqui no meu quarto", murmurou ele, ainda ofegante. "Vi uma pessoa se movendo ali perto da janela." A enfermeira franziu a testa e verificou cada canto do quarto luxuoso. Conferiu o banheiro privativo, olhou atrás das poltronas de couro, examinou até mesmo o armário embutido. "Não há ninguém aqui, senhor. Talvez tenha sido um reflexo da luz do corredor, ou então os remédios estão causando algum efeito colateral." Baltazar balançou a cabeça com irritação. "Não foram os remédios. Eu sei distinguir realidade de alucinação. Havia uma pessoa aqui, tenho certeza." Márcia anotou o episódio no prontuário e ajustou os aparelhos que monitoravam os sinais vitais. "Vou informar ao Dr. Henrique pela manhã. Por enquanto, tente descansar. Sua pressão está um pouco alterada." Quando ficou sozinho novamente, Baltazar permaneceu acordado até o amanhecer. Não era a primeira vez que isso acontecia. Nos últimos 5 dias, sempre no mesmo horário, sentia essa presença misteriosa. Mas o mais estranho não era apenas a sensação de ser observado. Pequenos detalhes em seu quarto mudavam de lugar durante a noite. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na manhã seguinte, Beatriz Mendes Silva chegou ao hospital carregando sua pasta de couro italiana e o celular que nunca parava de tocar. A filha única de Baltazar havia herdado não apenas os negócios do pai, mas também sua personalidade fria e calculista. Aos 42 anos, ela comandava o grupo Mendes com mão de ferro, sempre vestindo ternos sob medida e mantendo uma postura impecável que escondia qualquer fragilidade. "Bom dia, papai", cumprimentou secamente, beijando-lhe a testa. "Como passou a noite?" Baltazar a estudou por um momento. Conhecia bem aquele olhar cético que Beatriz carregava desde criança. Mesmo assim, decidiu contar sobre as presenças noturnas. "Bia, preciso que você me escute com atenção. Alguém está entrando no meu quarto durante a madrugada." "Papai, por favor." Ela suspirou, puxando uma cadeira. "O Dr. Henrique me ligou cedo. Ele está preocupado com suas alucinações." "Não são alucinações." Ele bateu a mão no colchão. "Ontem encontrei o copo d'água completamente cheio quando acordei. Eu tinha bebido quase tudo antes de dormir." Beatriz anotou mentalmente procurar o médico para discutir os efeitos colaterais da medicação. Os enfermeiros reabasteceram o copo durante a ronda noturna. É procedimento padrão. E as cortinas? Sempre acordo com elas levemente abertas, mas eu as fecho completamente antes de dormir. Você sabe como sou exigente com isso." A filha observou as cortinas grossas que bloqueavam toda a luz externa. Era verdade que o pai sempre teve obsessão por ambientes completamente escuros para dormir. Desde criança, ela se lembrava dessa mania dele. "Vou conversar com a administração do hospital", disse ela, mais para tranquilizar o pai do que por realmente acreditar na história. Talvez algum funcionário da limpeza esteja entrando fora do horário. Baltazar assentiu, sentindo um pouco de alívio. Pelo menos a filha não o estava tratando como louco completamente.
Há mais uma coisa, Bia. Minhas medicações estão sendo organizadas de forma diferente. Você conhece minha secretária, a Vera. Ela sempre deixa tudo em ordem alfabética. Mas de manhã encontro os remédios organizados por cores. Beatriz parou de mexer no celular e olhou diretamente para o pai. Vera Alcântara era realmente meticulosa e jamais mudaria um sistema de organização sem motivo. Essa informação a deixou ligeiramente intrigada. Quando foi a última vez que a Vera esteve aqui? Ontem pela manhã, como sempre. Ela trouxe os documentos para eu assinar e organizou as medicações. Mas esta manhã estavam diferentes. A executiva se levantou e examinou o pequeno organizador de remédios na mesa de cabeceira. Realmente havia um padrão diferente do usual. Os comprimidos azuis estavam separados dos brancos e os amarelos agrupados no final. Não era o estilo de Vera. Vou instalar câmeras de segurança, decidiu Beatriz. Se há alguém entrando aqui sem autorização, vamos descobrir. Obrigado por me levar a sério, murmurou Baltazar, sentindo-se validado pela primeira vez em dias. Naquela mesma tarde, uma empresa de segurança privada instalou câmeras discretas em todos os cantos do quarto. Beatriz contratou também um segurança particular para fazer rondas nos corredores durante a madrugada. Se realmente havia um intruso, ele seria capturado. Durante o jantar, servido em bandejas de prata como em um hotel 5 estrelas, Baltazar conversava com o Dr. Henrique Passos, cardiologista que o acompanhava há mais de uma década. O médico, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, demonstrava preocupação genuína com o estado mental de seu paciente mais ilustre. Seu Baltazar, entendo sua angústia, mas precisamos considerar que os medicamentos cardíacos podem causar confusão mental em alguns pacientes. Não é incomum. Doutor, minha mente está completamente lúcida. Comando uma empresa de bilhões de reais, assino contratos milionários todos os dias. Se estivesse confuso, você não acha que isso apareceria no meu trabalho? O médico consultou o prontuário. Seus exames neurológicos estão normais, é verdade. Mas o estresse da internação, combinado com a preocupação sobre sua saúde, pode criar situações que nossa mente interpreta de forma distorcida. Baltazar estava prestes a responder quando notou algo que o fez calar. Na mesa ao lado da cama, onde costumava deixar seus óculos de leitura, havia uma pequena orquídea em um vaso minúsculo. A flor não estava ali durante o dia. De onde veio isso? Ele apontou para a planta. Dr. Henrique olhou na direção indicada. Que bonita. Deve ter sido algum presente que chegou durante o dia. Vou perguntar para as enfermeiras. Doutor, essa flor não estava aqui há meia hora. Eu tenho certeza absoluta. O médico fez uma expressão preocupada e anotou mais observações no prontuário. Decidiu que seria prudente solicitar uma avaliação psiquiátrica, apenas para descartar qualquer alteração mental que pudesse estar passando despercebida. Naquela noite, às 2h15 da manhã, Baltazar fingiu estar dormindo. Manteve os olhos apenas entreabertos, controlando a respiração para parecer em sono profundo. As câmeras de segurança estavam funcionando e o segurança particular fazia rondas regulares. Se alguém entrasse, seria flagrado. Por volta das 3h, ele ouviu um som quase imperceptível, como um tecido roçando suavemente contra outro tecido. Seus músculos se tensionaram, mas ele permaneceu imóvel. Através das pálpebras entreabertas, vislumbrou uma sombra se movendo pelo quarto. A figura era definitivamente humana, de estatura média, movendo-se com cuidado extremo para não fazer ruído. Parecia conhecer cada detalhe do ambiente, desviando dos móveis com familiaridade. Baltazar sentiu seu coração acelerar, mas resistiu ao impulso de se mexer. A pessoa se aproximou da mesa de cabeceira e começou a organizar algo. O empresário ouviu o som suave de vidros sendo movidos delicadamente. Era alguém mexendo em suas medicações. Depois a figura caminhou até a janela e ajustou levemente as cortinas, deixando uma fresta mínima por onde a luz da madrugada poderia entrar. Quando tentou ver melhor o rosto do intruso, Baltazar captou apenas um perfil feminino na penumbra. Uma mulher de meia idade, cabelos presos, roupas escuras. No momento em que tentou se mexer para ver melhor,
A mulher pareceu perceber que ele estava acordado e rapidamente se dirigiu à porta. "Espere!" Ele chamou, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. A figura desapareceu no corredor, deixando apenas um aroma suave no ar. Era um perfume familiar, mas Baltazar não conseguia identificar de onde conhecia aquele cheiro. Levantou-se da cama com dificuldade, apoiando-se nos equipamentos médicos, e foi até a janela. Lá embaixo, viu uma mulher caminhando rapidamente pelo estacionamento do hospital, mas estava escuro demais para distinguir seus traços. Pela manhã, Beatriz chegou ansiosa para verificar as gravações das câmeras de segurança. Sentou-se ao lado da cama do pai com um tablet, onde o responsável pela empresa de segurança havia baixado as imagens da noite anterior. "Vamos ver o que aconteceu", murmurou ela, iniciando a reprodução do vídeo. As primeiras horas mostravam apenas Baltazar dormindo tranquilamente. Por volta das 3 da manhã, algo estranho aconteceu. A imagem ficou embaçada por alguns minutos, como se houvesse interferência no sinal. Quando a gravação voltou ao normal, era possível ver algumas mudanças no quarto, mas nenhuma pessoa havia sido registrada. "Isso é impossível", Beatriz murmurou, passando o vídeo várias vezes. "As câmeras falharam exatamente no momento que você disse que alguém entrou." Baltazar observava as imagens com interesse. "Olhe ali na mesa de cabeceira. Antes da interferência, meus remédios estavam organizados de um jeito. Depois, estão de outro." Era verdade. Na gravação era possível ver claramente a diferença na organização dos medicamentos antes e depois da falha técnica. Alguém havia realmente entrado no quarto. "Vou processar essa empresa de segurança", disse Beatriz irritada. "Como podem ter falhado logo quando mais precisávamos?" Nesse momento, o segurança particular que havia sido contratado para fazer rondas bateu na porta. Era um homem robusto de cerca de 40 anos, com expressão embaraçada. "Senhora Beatriz, preciso falar com a senhora." "Entre, Roberto. O que aconteceu ontem à noite?" Roberto hesitou antes de responder. "Foi estranho, senhora. Por volta das 2:30 da manhã, senti um sono muito forte de repente. Não é normal em mim. Quando acordei, já eram quase 4 horas. Beatriz e Baltazar trocaram olhares significativos. Alguém havia conseguido não apenas burlar as câmeras de segurança, mas também neutralizar o vigia. "Você comeu ou bebeu alguma coisa durante o plantão?" perguntou Beatriz. "Apenas o café que uma enfermeira me ofereceu por volta das 2 horas. Disse que tinha feito demais e não queria desperdiçar." "Que enfermeira?" "Uma senhora de meia idade, cabelos grisalhos presos. Não me disse o nome, mas parecia trabalhar aqui há muito tempo. Conhecia bem o hospital." Baltazar sentiu um frio na espinha. A descrição batia com a silhueta que havia visto no quarto. Que roupas ela usava? Não era uniforme hospitalar. Roupas normais, escuras. Achei estranho na hora, mas ela falou com tanta naturalidade que pensei que fosse alguém da administração. Beatriz imediatamente ligou para a administração do hospital e descobriu que nenhuma funcionária havia trabalhado fora do horário na noite anterior. Alguém de fora havia conseguido acesso ao hospital, dopado segurança e burlado o sistema de câmeras. "Papai, isso é muito mais sério do que imaginávamos", disse ela, guardando o celular. "Alguém está investindo tempo e recursos consideráveis para entrar aqui. A pergunta é, por quê?" Baltazar olhou para a pequena orquídea que ainda estava na mesa. Pegou o vasinho delicadamente e examinou. Era uma espécie rara, claramente cultivada com cuidado. Não era algo que se comprasse em qualquer floricultura. "Quem quer que seja, não parece ter intenções hostis", refletiu ele. "Está organizando minhas coisas, trazendo flores, cuidando para que eu tenha água. É quase como se... Como se o quê? Como se fosse alguém que se importa comigo." Beatriz ficou em silêncio por um momento, processando a informação. A ideia de que alguém pudesse se importar tanto com o pai, a ponto de invadir um hospital, parecia absurda. Baltazar havia passado a vida inteira construindo um império empresarial, mas isso significara sacrificar relacionamentos pessoais. Ele não tinha amigos próximos, apenas sócios e funcionários. "Vamos fazer uma lista de todas as pessoas que têm motivos para querer te ajudar", sugeriu ela, pegando um bloco de notas. "Pai e filha
Passaram a manhã toda tentando pensar em quem poderia ser o visitante misterioso. A lista era desanimadoramente curta. Alguns funcionários antigos da empresa, médicos que o acompanhavam há anos e pessoas que havia ajudado financeiramente no passado. Mas nenhum deles parecia ter tanto acesso ou conhecimento sobre suas rotinas pessoais. Durante o almoço, Baltazar teve uma conversa que mudaria completamente o rumo da investigação. Dr. Henrique trouxe uma psiquiatra para avaliá-lo, doutora Sandra Reis, uma mulher de 50 e poucos anos, com experiência em casos de estresse pós-traumático em executivos. Seu Baltazar, vou fazer algumas perguntas sobre sua vida pessoal e profissional. Às vezes, situações do passado podem influenciar nossa percepção do presente. As perguntas da psiquiatra foram abrangentes. Sobre a infância, os relacionamentos familiares, marcos profissionais importantes, perdas significativas. Quando ela perguntou sobre arrependimentos profissionais, Baltazar ficou pensativo por um longo tempo. Houve algumas decisões difíceis ao longo dos anos, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. No mundo dos negócios, nem sempre podemos agradar a todos. Alguma situação específica que o incomoda até hoje? Baltazar hesitou. Havia um episódio do passado que nunca conseguira esquecer completamente, mas que sempre empurrava para o fundo da mente. Foi nos anos 80, quando sua empresa estava crescendo rapidamente e ele era mais impulsivo nas decisões. Houve uma funcionária, uma secretária muito dedicada. Trabalhava comigo há anos, mas descobrimos que informações confidenciais estavam vazando para concorrentes. Todas as evidências apontavam para ela. O que aconteceu? A demiti imediatamente, sem direito à defesa, sem investigação mais profunda. Estava furioso e queria dar um exemplo. Mais tarde soube que ela negou veementemente, mas eu já havia tomado a decisão. Doutora Sandra fez algumas anotações. Você chegou a descobrir se ela era realmente culpada? Nunca investiguei a fundo. Na época achei que não era necessário. As evidências pareciam claras. Quando a psiquiatra saiu, Baltazar ficou incomodado com suas próprias respostas. Por que havia se lembrado justamente daquele episódio? Carmen Oliveira era o nome da secretária. Uma mulher dedicada, sempre chegava cedo e saía tarde. Conhecia todos os detalhes da empresa melhor do que muitos executivos. Naquela noite ele ficou acordado pensando nela. Carmen tinha cerca de 25 anos na época. Cabelos castanhos sempre presos em um coque impecável. Roupas simples, mas sempre muito bem cuidadas. Era discreta, eficiente e demonstrava genuína preocupação com o bem-estar de toda a equipe. Por volta das 3 da manhã, a presença se manifestou novamente. Desta vez, Baltazar não fingiu estar dormindo. Manteve-se imóvel, mas com os olhos abertos, observando atentamente. A mulher entrou no quarto com a mesma familiaridade de sempre, mas pareceu notar que ele estava acordado. Em vez de fugir imediatamente, ela hesitou. Por alguns segundos, ambos se observaram na penumbra. "Quem é você?" perguntou Baltazar suavemente, tentando não assustá-la. A figura feminina deu alguns passos para trás, mas não correu. Na pouca luz que entrava pela janela, ele conseguiu ver melhor o perfil. Era uma mulher de aproximadamente 65 anos, cabelos grisalhos presos, roupas escuras e simples. "Carmen?" murmurou ele quase sem acreditar. A mulher se virou abruptamente e saiu rapidamente do quarto, deixando Baltazar com o coração disparado. Não podia ter certeza, mas alguma coisa dentro dele reconhecia aqueles movimentos, aquela postura. Era impossível, mas ao mesmo tempo fazia um sentido perturbador. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. No dia seguinte, Baltazar acordou determinado a descobrir a verdade. Pela primeira vez em semanas, pediu para sair da cama e sentar na poltrona. Quando Beatriz chegou, ele estava visivelmente agitado. "Bia, preciso que você me ajude com uma pesquisa. Quero encontrar Carmen Oliveira Santos." "Quem?" "Uma ex-funcionária da empresa. Trabalhava comigo nos anos 80. Preciso saber onde ela está agora."
Beatriz estranha o súbito interesse do pai por uma funcionária de décadas atrás, mas concordou em ajudar. Ligou para o Departamento de Recursos Humanos e pediu para verificarem os arquivos antigos. Papai, por que quer encontrar essa mulher agora? Baltazar contou sobre sua suspeita de que a visitante noturna pudesse ser Carmen. Beatriz achou a hipótese absurda. Por que uma ex-funcionária faria algo assim? Mas decidiu investigar para tranquilizar o pai. 2 horas depois, o gerente de RH ligou de volta com informações parciais. Carmen Oliveira Santos havia trabalhado na empresa de 1982 a 1987, como secretária executiva do presidente. Foi demitida por justa causa, alegando vazamento de informações confidenciais. Não havia informações sobre seu paradeiro atual. Vazamento de informações? Beatriz ficou intrigada. Isso é grave. Que tipo de informações? Projetos de expansão, estratégias de mercado, coisas que poderiam beneficiar concorrentes. Na época, representava milhões em prejuízos potenciais. Beatriz começou a entender por que o pai estava preocupado. Se realmente fosse Carmen, suas intenções poderiam não ser benevolentes. Vou contratar um investigador particular para encontrá-la. Durante a tarde, enquanto aguardavam mais informações, Baltazar ficou inquieto. Caminhava pelo quarto, sempre atento a qualquer detalhe diferente. Foi quando notou algo que havia passado despercebido. Na gaveta da mesa de cabeceira havia um pequeno papel dobrado. Abriu cuidadosamente e encontrou uma mensagem escrita à mão, com letra feminina e delicada. O senhor sempre foi uma boa pessoa. Espero que se recupere logo. Suas mãos tremeram ao ler. A caligrafia era familiar, muito familiar. Carmen sempre escrevia bilhetes semelhantes quando ele estava estressado ou doente. Pequenas mensagens de encorajamento que ela deixava discretamente na sua mesa. Beatriz, chamou, mostrando o papel. A filha examinou a mensagem com ceticismo. Qualquer pessoa poderia ter escrito isso. Não prova nada. É a letra dela, Bia, eu reconheço. Papai faz mais de 30 anos. Como pode se lembrar da letra de uma funcionária? Baltazar guardou o papel cuidadosamente. Havia coisas sobre sua relação com Carmen que nunca contara para ninguém, nem mesmo para Beatriz. A secretária havia sido mais do que uma funcionária eficiente. Ela era uma das poucas pessoas que realmente se importava com seu bem-estar pessoal. Nos anos 80, quando o trabalho consumia toda a sua vida e ele raramente via a filha pequena, Carmen era quem o lembrava de eventos importantes familiares. Ela organizava presentes para Beatriz, marcava consultas médicas que ele esquecia, garantia que ele se alimentasse adequadamente durante os dias mais corridos. Ela cuidava de mim, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Beatriz. Como assim? Carmen era especial. Não era apenas uma secretária. Ela percebia quando eu estava precisando de ajuda, mesmo quando eu não pedia. Beatriz observou o pai com atenção. Raramente o via demonstrar emoção sobre algum funcionário. Se ela era tão importante, por que a demitiu? A pergunta atingiu Baltazar como um soco. Por que realmente havia demitido Carmen? Na época, as evidências pareciam convincentes, mas agora, décadas depois, começava a questionar se havia tomado a decisão correta. As evidências eram claras, disse ele, mas sua voz não carregava a mesma convicção de antes. Naquela tarde, o investigador particular contratado por Beatriz ligou com informações preliminares. Carmen Oliveira Santos, agora com 65 anos, trabalhava como cuidadora domiciliar na zona leste de São Paulo. Vivia sozinha em um apartamento simples e tinha ficha limpa. Nenhum problema com a justiça em toda a sua vida. Uma cuidadora, murmurou Beatriz, processando a informação. Isso explicaria como ela consegue se mover pelo hospital sem levantar suspeitas. O investigador também descobriu que Carmen nunca se casou e não teve filhos. Após ser demitida da empresa de Baltazar, teve dificuldades para encontrar outro emprego na área administrativa. Eventualmente, migrou para o trabalho de cuidados com idosos, onde construiu uma reputação excelente. Quero falar com ela, decidiu Baltazar. Papai, você tem certeza? Se ela realmente está invadindo o hospital, pode ser perigoso.
Ela trouxe uma flor e organizou meus remédios. Não me parece perigoso. Beatriz hesitou. O investigador havia informado o endereço de Carmen, mas abordar diretamente poderia complicar a situação. Se ela fosse realmente a invasora, poderia fugir ou até mesmo tomar medidas mais drásticas. Vamos com cuidado, decidiu ela. Primeiro, vou mandar o investigador confirmar se é ela mesma. Depois decidimos como proceder. Naquela noite, Baltazar mal conseguiu dormir, esperando mais informações. Por volta das 2 da manhã, ouviu os passos familiares no corredor. Desta vez, decidiu tentar uma abordagem diferente. Quando a figura feminina entrou no quarto, ele não se mexeu nem falou. Apenas observou enquanto ela realizava seu ritual de cuidados. Organizou os remédios, ajustou as cortinas, verificou se havia água suficiente no copo. Era uma rotina quase maternal. Antes de sair, a mulher se aproximou da cama e por alguns segundos ficou observando-o. Baltazar teve que fazer um esforço imenso para manter a respiração regular e fingir que dormia. Quando ela finalmente se virou para sair, ele murmurou suavemente: "Obrigado pelos cuidados, Carmen." A mulher parou instantaneamente, como se tivesse levado um choque. Permaneceu imóvel por alguns segundos, claramente debatendo se deveria responder ou fugir. Finalmente, sem se virar, ela sussurrou: "Descanse bem, seu Baltazar." E desapareceu no corredor, deixando-o com lágrimas nos olhos. Era definitivamente a voz de Carmen, mais madura, mais inconfundível. Ela havia voltado à sua vida de uma forma completamente inesperada. Na manhã seguinte, Beatriz chegou ao hospital com relatórios completos do investigador. Havia fotos recentes de Carmen, confirmando que era ela mesma que aparecia nas proximidades do hospital durante as madrugadas. "É ela, papai. Carmen Oliveira Santos." O investigador a seguiu ontem à noite e a viu sair do hospital por volta das 4 da manhã. Baltazar examinou as fotografias. O rosto havia envelhecido, os cabelos estavam grisalhos, mas os olhos continuavam os mesmos, expressivos e bondosos. Era Carmen, sem dúvida. O que mais descobriu sobre ela? Beatriz consultou o relatório. Trabalha cuidando de idosos há mais de 20 anos, tem excelentes referências, nunca teve problemas com nenhum empregador. Vive modestamente, mas parece satisfeita com a vida que construiu. Família? Nenhuma. Nunca se casou, não teve filhos. Pelo que o investigador apurou, dedica a vida inteira aos cuidados de outras pessoas. A informação entristeceu Baltazar profundamente. Carmen sempre havia sido maternal com todos na empresa. Lembrava-se de como ela cuidava dos estagiários mais novos, sempre oferecendo conselhos e ajuda. Era natural que tivesse escolhido uma profissão voltada para o cuidado. Como ela soube que eu estava internado? O investigador está apurando. Provavelmente através de alguém do hospital ou da empresa. Não deve ter sido difícil descobrir. Baltazar ficou pensativo. "Bia, eu preciso contar uma coisa que nunca disse para ninguém." A filha se acomodou na cadeira, percebendo que o pai estava prestes a revelar algo importante. "Eu nunca tive certeza se Carmen era realmente culpada pelo vazamento de informações." "Como assim?" "Na época estava sob muita pressão. A empresa estava crescendo rapidamente. Eu tinha sócios questionando cada decisão. Quando descobrimos o vazamento, precisava de um culpado rapidamente para mostrar que estava no controle." Beatriz ficou chocada. "Você está dizendo que pode ter demitido uma inocente?" "Estou dizendo que não investiguei adequadamente. As evidências apontavam para ela, mas eram circunstanciais. Carmen tinha acesso às informações, isso é verdade. Mas também tinha outras pessoas que sabiam dos mesmos detalhes. Por que nunca investigou depois?" Baltazar suspirou profundamente. Orgulho, medo de descobrir que havia cometido uma injustiça. Era mais fácil acreditar que tinha tomado a decisão certa. A revelação mudou completamente a perspectiva de Beatriz sobre a situação. Se Carmen era inocente e foi injustiçada, suas visitas noturnas ganhavam um significado completamente diferente. Não era vingança ou má intenção, era perdão.
Papai, você precisa conversar com ela. Eu sei, mas como? Depois de mais de 30 anos, como posso chegar e simplesmente pedir desculpas? Naquele momento, uma ideia surgiu na mente de Beatriz. O investigador disse que ela trabalha como cuidadora. Que tal se contratássemos seus serviços? Contratar Carmen para cuidar de mim? Seria uma forma natural de vocês se reencontrarem. Ela poderia vir durante o dia, oficialmente, sem precisar se esconder. A ideia era arriscada. Carmen poderia recusar ou suspeitar das reais intenções, mas era a única forma que Baltazar conseguia imaginar para ter uma conversa franca com ela. Tente, pediu ele, mas não conte quem está contratando. Deixe ela descobrir quando chegar aqui. Beatriz ligou para a agência onde Carmen trabalhava e solicitou seus serviços para cuidar de um paciente particular no Hospital São Rafael. A supervisora da agência elogiou Carmen efusivamente. Era uma das melhores cuidadoras que tinham, muito experiente com pacientes cardíacos. Ela pode começar hoje à tarde, informou a supervisora. É uma profissional excepcional. Quando desligou, Beatriz olhou para o pai. Está feito. Carmen vai chegar às 2 horas para conhecer o paciente. O resto da manhã passou lentamente. Baltazar tomou banho, fez a barba e pediu para vestir um pijama mais apresentável. Estava nervoso como não ficava há décadas. Como Carmen reagiria ao descobrir que o paciente era ele? Às 2 horas em ponto, bateram na porta do quarto. Beatriz abriu e se deparou com uma mulher de estatura média, cabelos grisalhos presos em um coque discreto, vestindo roupas simples, mas impecáveis. Carmen carregava uma bolsa pequena e demonstrava a postura profissional de quem tinha anos de experiência. Boa tarde, eu sou Carmen Oliveira, da agência de cuidadores. Vim conhecer o senhor. Ela parou no meio da frase quando viu Baltazar deitado na cama. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções contraditórias. Carmen ficou pálida, agarrando firmemente a alça da bolsa. Baltazar a observava com uma mistura de constrangimento e alívio. Olá, Carmen, disse ele suavemente. Seu Baltazar, ela murmurou claramente em choque. Beatriz decidiu quebrar a tensão. Carmen, meu pai precisa de cuidados especializados durante sua recuperação. Soubemos que a senhora é uma das melhores cuidadoras da cidade. Carmen olhou de Baltazar para Beatriz, tentando processar a situação. Vocês sabem quem eu sou. Sabemos, né? Confirmou Baltazar. E eu tenho muito o que conversar com você. Por um longo momento, Carmen permaneceu na porta, como se debatesse entre ficar ou sair correndo. Finalmente, ela deu alguns passos para dentro do quarto, mas manteve distância da cama. Não sei se é uma boa ideia, disse ela com voz firme, mas respeitosa. Nossa história não terminou bem. Por isso mesmo preciso conversar com você, insistiu Baltazar. Por favor, me dê uma chance. Carmen o estudou por alguns segundos. Mesmo após tantos anos, ainda conseguia ler suas expressões. Havia sinceridade em seu pedido, não arrogância como na última vez que se viram. Está bem, concordou ela finalmente, mas vou manter isso estritamente profissional. Beatriz saiu para dar privacidade aos dois, mas não antes de sussurrar para Carmen. Obrigada por aceitar, ele realmente precisa de você. Quando ficaram sozinhos, um silêncio pesado se instalou no quarto. Carmen organizou suas coisas metodicamente, verificou os aparelhos médicos e leu o prontuário que estava na mesa. Era claramente uma forma de evitar conversa direta. Você tem vindo aqui todas as noites, disse Baltazar, quebrando finalmente o silêncio. Carmen parou o que estava fazendo, mas não se virou. Não sei do que está falando. Carmen, eu sei que é você. Reconheci seu jeito de organizar as coisas, seu perfume, sua voz. Ela suspirou e se virou para encará-lo. Por que faria uma coisa dessas? Essa é exatamente a pergunta que eu quero te fazer. Carmen se sentou na cadeira ao lado da cama, mantendo uma postura profissional, mas com os olhos revelando cansaço emocional. Soube pela enfermeira Márcia que o senhor estava aqui. Ela é minha vizinha. Comentou que tinha um paciente muito exigente e difícil de lidar. E você decidiu vir me ver?
Decidi vir ver se estava sendo bem cuidado, corrigiu ela. O senhor sempre foi meticuloso com suas rotinas. Pensei que os enfermeiros talvez não entendessem suas necessidades específicas. A resposta surpreendeu Baltazar. Após tudo o que havia acontecido entre eles, Carmen ainda se preocupava com seu bem-estar. Por que se importa depois de como te tratei? Carmen ficou em silêncio por um longo tempo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Trabalhei 5 anos ao seu lado, seu Baltazar. Foram anos importantes da minha vida. Aprendi muito, cresci como pessoa e profissional. Isso não muda pelo que aconteceu no final. Mas eu te demiti injustamente. O senhor fez o que achou correto na época. A resposta magnânima de Carmen só aumentou a culpa de Baltazar. Ela não demonstrava rancor ou amargura, apenas uma aceitação serena do passado. Carmen, eu preciso te contar algo. Descobri anos depois que você não era culpada pelo vazamento de informações. Ela o olhou com surpresa, mas não disse nada. Foi Rodrigo Vasconcelos, um dos gerentes. Ele estava passando informações para um concorrente em troca de dinheiro. Descobri por acaso, durante uma auditoria interna em 1995. Carmen absorveu a informação sem demonstrar emoção visível. O senhor tem certeza disso? Absoluta. Rodrigo confessou quando confrontado. Disse que havia manipulado evidências para fazer parecer que você era a culpada. E por que nunca me procurou para se desculpar? A pergunta atingiu Baltazar no ponto mais vulnerável. Orgulho, medo, vergonha, todas as piores razões imagináveis. Carmen se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento na rua lá embaixo. Saber disso não muda o que passei nos anos seguintes. Conte-me o que aconteceu. Depois que fui demitida, ninguém queria me contratar para cargos administrativos. O senhor tinha influência no mercado, e as pessoas assumiam que, se eu havia sido demitida por justa causa, devia ter feito algo grave. Baltazar sentiu o peso de suas ações. Nunca havia considerado as consequências a longo prazo para Carmen. Passei 2 anos desempregada, vivendo das economias. Depois comecei a trabalhar como faxineira, babá, qualquer coisa que aparecesse. Foi quando descobri minha vocação para cuidar de pessoas. Não foi fácil. Não foi. Mas não me arrependo da vida que construí. Ajudei centenas de famílias, cuidei de pessoas em seus momentos mais difíceis. Encontrei propósito nisso. A dignidade com que Carmen relatava sua trajetória impressionava Baltazar. Ela havia transformado uma injustiça em oportunidade de crescimento pessoal. Eu sinto muito, Carmen. Sinto mais do que consigo expressar. Eu sei, disse ela simplesmente. Por isso aceito cuidar do senhor agora. Todos merecemos uma segunda chance. Nos dias seguintes, Carmen estabeleceu uma rotina de cuidados que revolucionou a experiência hospitalar de Baltazar. Ela chegava às 8 da manhã e ficava até às 6 da tarde, garantindo que ele tomasse as medicações nos horários corretos, se alimentasse adequadamente e fizesse os exercícios recomendados pelos médicos. Mas além dos cuidados físicos, Carmen trouxe algo que Baltazar havia perdido há anos: conversas significativas. Ela não o tratava como um bilionário poderoso, mas como um ser humano que precisava de cuidados e atenção. Lembra quando o senhor trabalhava até às 2 da manhã e eu ficava fazendo café para não deixá-lo dormir na mesa? Perguntou ela uma tarde, enquanto organizava os medicamentos. Lembro, você sempre dizia que café demais fazia mal para o coração. E eu estava certa. Ela sorriu. Olhe onde acabou. A conversa era leve, mas carregada de nostalgia. Baltazar começou a lembrar de aspectos de sua vida que havia esquecido. Momentos de humanidade em meio à corrida empresarial. Carmen, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que nunca se casou? Nunca teve filhos? Ela pausou a organização dos remédios. Estava muito focada na carreira quando era jovem. Depois, quando me tornei cuidadora, percebi que minha vocação era cuidar de muitas pessoas, não apenas de uma família. Não sente falta? Às vezes. Mas tenho centenas de filhos adotivos, todos os pacientes que cuidei ao longo dos anos.
Acompanhei nascimentos, casamentos, formaturas, participei das famílias de forma diferente, mas não menos significativa. A resposta tocou profundamente Baltazar. Carmen havia encontrado uma forma de amar e ser amada que ele nunca conseguira construir, nem mesmo com a própria filha. Durante uma tarde, quando Carmen estava ajudando-o com exercícios de fisioterapia, Beatriz chegou mais cedo do trabalho. Observou a interação entre seu pai e a cuidadora com interesse crescente. "Papai está diferente", comentou ela com Carmen quando saíram para o corredor. "Como assim?" "Mais calmo, mais humano. Faz anos que não o vejo conversando de forma tão natural com alguém." Carmen sorriu discretamente. "Ele sempre foi uma boa pessoa. Às vezes apenas precisamos nos lembrar disso. Você realmente não guarda rancor dele." "Guardar rancor é como tomar veneno, esperando que outra pessoa morra. Aprendi há muito tempo que o perdão nos liberta mais do que a pessoa perdoada." A sabedoria de Carmen impressionou Beatriz. Começou a entender por que o pai havia sido tão afetado pela demissão dela. Ela representava qualidades que ele havia perdido ao longo dos anos. Uma semana depois, durante um exame de rotina, Dr. Henrique ficou surpreso com os resultados de Baltazar. "Seus sinais vitais estão excelentes. A pressão arterial estabilizou. O ritmo cardíaco está regular. Que mudanças você fez?" "Contratei uma cuidadora especial", respondeu Baltazar, olhando para Carmen. "Seja lá o que ela está fazendo. Continue. Raramente vejo uma recuperação tão rápida em pacientes cardíacos." Aquela noite, Baltazar pediu para Carmen ficar além do horário normal. Havia algo importante que queria propor a ela. "Carmen, quero te fazer uma oferta." "Que tipo de oferta?" "Quero que você volte a trabalhar comigo. Não como secretária, mas como conselheira pessoal." Carmen o olhou com surpresa. "Não entendo." "Estou cansado de viver apenas para o trabalho. Quero fazer coisas diferentes, ajudar pessoas, ter uma vida com mais significado. Preciso de alguém como você para me orientar." "Seu Baltazar, eu não tenho formação para esse tipo de trabalho." "Você tem algo muito mais valioso: sabedoria, inteligência emocional, capacidade de ver o que realmente importa na vida." Carmen ficou pensativa. E a Beatriz? Como ela se sentiria com isso? Foi ideia dela. Era verdade. Beatriz havia sugerido a proposta depois de observar a transformação positiva no pai. Ela mesma havia percebido que precisava aprender sobre compaixão e valores humanos. "Preciso pensar", disse Carmen. "Claro, mas saiba que não é apenas uma oferta de trabalho, é uma oferta de parceria. Quero sua ajuda para me tornar uma pessoa melhor." Na noite seguinte, Carmen chegou ao hospital com uma resposta. Encontrou Baltazar sentado na poltrona, lendo relatórios médicos com mais otimismo do que havia demonstrado em semanas. "Aceito sua proposta", disse ela, "mas com algumas condições." "Quais?" "Primeiro, quero que parte do meu trabalho seja dedicada a ajudar outros funcionários que possam estar enfrentando injustiças na empresa. Segundo, quero liberdade para sugerir mudanças na cultura empresarial. Terceiro, mantenho meus trabalhos como cuidadora nos finais de semana." Baltazar sorriu. "Aceito todas as condições. Na verdade, são exatamente o tipo de mudanças que eu esperava que você propusesse." A partir daquele momento, uma nova dinâmica se estabeleceu. Carmen começou a participar de reuniões empresariais via videochamada do hospital, oferecendo perspectivas únicas sobre políticas de recursos humanos e responsabilidade social. Beatriz também passou a valorizar mais as opiniões de Carmen, especialmente sobre como equilibrar sucesso empresarial com valores humanos. Era uma lição que ela precisava aprender para se tornar uma líder mais completa. 2 semanas depois, Baltazar recebeu alta hospitalar. No dia da saída, toda a equipe médica se despediu calorosamente. Dr. Henrique estava particularmente impressionado com sua recuperação. Em 40 anos de carreira, nunca vi uma transformação tão completa em um paciente, não apenas física, mas emocional. Carmen empacotava cuidadosamente os pertences de Baltazar
incluindo a pequena orquídea que havia se tornado símbolo de sua reconciliação. Era uma planta resistente que havia florescido mesmo no ambiente artificial do hospital. Carmen, disse Beatriz, obrigada por tudo o que fez por meu pai. E por mim também, aprendi muito observando vocês dois. Obrigada por me dar a oportunidade de fazer as pazes com o passado, respondeu Carmen. Às vezes, os caminhos da vida nos levam exatamente para onde precisamos estar. Quando saíram do hospital, Baltazar insistiu para que Carmen fosse com eles no carro. Durante o trajeto, ele olhou pela janela e refletiu sobre como sua vida havia mudado em poucas semanas. Sabe, Carmen, você me ensinou algo fundamental sobre perdão. O quê? Que perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Significa escolher não deixar que o passado controle o futuro. Carmen assentiu. E o Senhor me ensinou que nunca é tarde demais para consertar erros e começar de novo. Nos meses seguintes, a parceria entre Baltazar e Carmen transformou não apenas suas vidas pessoais, mas também a cultura da empresa. Eles criaram um programa de apoio a funcionários, um sistema de ouvidoria interno para prevenir injustiças e iniciativas de responsabilidade social que beneficiaram centenas de famílias. Beatriz assumiu gradualmente mais responsabilidades operacionais, enquanto se dedicava a aprender sobre liderança humanizada com Carmen. A empresa, que sempre fora conhecida apenas pelo sucesso financeiro, começou a ser reconhecida também como modelo de responsabilidade social. O mais importante, no entanto, foi o impacto pessoal. Baltazar redescobriu aspectos de sua personalidade que havia perdido ao longo dos anos. A obsessão pelo trabalho deu lugar a um interesse genuíno pelas pessoas que o cercavam. Carmen, por sua vez, encontrou uma nova forma de exercer sua vocação de cuidar. Em vez de cuidar apenas de indivíduos, agora ajudava a cuidar de uma empresa inteira e, por extensão, de todas as famílias que dependiam dela. Um ano depois do episódio hospitalar, a família Mendes organizou uma festa para celebrar o aniversário de Baltazar. Foi uma reunião simples, apenas com pessoas próximas, muito diferente das grandes recepções empresariais do passado. Durante a festa, Beatriz fez um brindis emocionado. Ao meu pai, que me ensinou que nunca é tarde demais para mudar, e a Carmen, que nos mostrou o verdadeiro significado de perdão e segundas chances. Baltazar olhou ao redor da mesa e viu rostos genuinamente felizes. Funcionários antigos que haviam se tornado amigos, famílias que foram ajudadas pelos programas sociais da empresa e, claro, Carmen, que havia se tornado muito mais que uma funcionária. Há um ano, eu estava em um leito de hospital sentindo que minha vida não tinha mais propósito, disse ele. Hoje percebo que aquela experiência foi um presente. Me permitiu reencontrar o que havia de mais importante em mim. Carmen sorriu e levantou sua taça. Aos recomeços, brindou ela. Aos recomeços, ecoaram todos os presentes. Naquela noite, antes de dormir, Baltazar olhou para a pequena orquídea que Carmen havia trazido ao hospital. A planta agora estava florida em sua janela, recebendo a luz do luar. Era uma lembrança constante de que, às vezes, as coisas mais belas surgem nos momentos mais sombrios. Pensou em como sua vida havia mudado completamente por causa de visitas misteriosas que inicialmente o assustaram. Carmen havia aparecido como uma presença estranha na madrugada, mas se revelou um anjo em sua vida. Não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo de alguém que o ajudou a encontrar o caminho de volta para a sua humanidade. A empresa continuou prosperando, mas agora com valores diferentes. Os funcionários se sentiam mais valorizados e protegidos. As práticas empresariais se tornaram mais éticas e transparentes. E Baltazar finalmente encontrou o equilíbrio entre sucesso profissional e realização pessoal. Carmen manteve seus trabalhos como cuidadora nos finais de semana, pois acreditava que essa atividade a mantinha conectada com sua verdadeira vocação. Mas durante a semana, dedicava-se integralmente a transformar a cultura empresarial e ajudar Baltazar a ser um líder mais humano. Beatriz também se transformou. A executiva fria e calculista deu lugar a uma líder que valorizava tanto resultados
quanto relacionamentos. Ela começou a ver os funcionários como pessoas, não apenas recursos, e isso se refletiu em uma melhoria significativa no ambiente de trabalho. 2 anos depois, a empresa foi reconhecida como uma das melhores para se trabalhar no país. O prêmio foi recebido por Baltazar, Carmen e Beatriz juntos, simbolizando como a união de diferentes perspectivas e experiências pode criar algo extraordinário. Durante o discurso de agradecimento, Baltazar contou publicamente a história de sua reconciliação com Carmen, sem esconder seus erros do passado. Foi um momento de vulnerabilidade que tocou profundamente a plateia e inspirou outras empresas a repensar suas práticas. Aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em números, disse ele. Se mede na quantidade de vidas que conseguimos impactar positivamente. E isso só é possível quando temos a humildade de reconhecer nossos erros e a coragem de fazer diferente. Carmen estava na plateia, observando com orgulho como o homem que havia conhecido décadas atrás finalmente se tornara a pessoa que sempre teve potencial para ser. Não era mais o empresário impiedoso, mas um líder sábio e compassivo. Naquela noite, durante a recepção após a premiação, um jornalista perguntou a Carmen como ela conseguira perdoar uma injustiça tão grande. "O perdão não foi fácil", respondeu ela, "mas descobri que guardar rancor me impedia de crescer. Quando escolhi perdoar, não foi para beneficiá-lo, mas para me libertar. E no final essa decisão trouxe bênçãos que eu jamais poderia ter imaginado." A história da reconciliação entre Baltazar e Carmen se espalhou rapidamente no meio empresarial e se tornou um caso estudado em escolas de administração. Não como uma história romântica, mas como um exemplo de como o perdão e a segunda chance podem transformar vidas e organizações. 3 anos após o episódio hospitalar, Carmen estava em seu escritório na empresa quando recebeu uma ligação inesperada. Era uma mulher jovem contando que havia sido injustamente demitida de sua empresa e não sabia o que fazer. "Ouvi sua história na televisão", disse a jovem. "Será que poderia me dar um conselho?" Carmen sorriu. Era exatamente para isso que havia aceitado voltar a trabalhar com Baltazar, para ajudar outras pessoas que enfrentavam situações similares à que ela havia vivido. "Claro", respondeu ela. "Vamos marcar um encontro. E saiba que você não está sozinha." Nos anos seguintes, Carmen se tornou uma referência para pessoas que enfrentavam injustiças no trabalho. Ela criou uma rede de apoio que oferecia não apenas orientação jurídica, mas também apoio emocional e oportunidades de recolocação profissional. Baltazar apoiou todas essas iniciativas, investindo recursos significativos da empresa em programas sociais. Ele havia descoberto que ajudar outros era uma fonte de satisfação muito maior do que simplesmente acumular riqueza. Beatriz também encontrou sua vocação na área social. Ela passou a liderar muitos dos projetos comunitários da empresa e descobriu que tinha talento natural para conectar negócios com impacto social. A transformação foi tão significativa que a família decidiu criar uma fundação dedicada integralmente a causas sociais. Carmen foi convidada para ser a presidente executiva, uma responsabilidade que ela aceitou com humildade e determinação. "Quem diria que uma demissão injusta me levaria a descobrir minha verdadeira missão na vida?", comentou ela com Baltazar durante uma reunião da fundação. "Talvez não tenha sido coincidência", respondeu ele. "Talvez tudo tenha acontecido para nos preparar para este momento." Carmen refletiu sobre as palavras dele. Realmente parecia que todos os sofrimentos e desafios do passado haviam sido preparação para o trabalho que faziam agora. A dor havia se transformado em propósito. 5 anos depois, durante uma visita de rotina ao cardiologista, Dr. Henrique comentou com Baltazar sobre sua transformação. "Sabe, eu atendo muitos empresários como você. A maioria chega aqui estressada, amarga, focada apenas no trabalho. Você é o primeiro que vi se transformar completamente. O que fez a diferença? Aprendi que a verdadeira força não vem de controlar tudo, mas de saber quando nos deixar ser ajudados", respondeu Baltazar. "Carmen me ensinou isso.
O médico assentiu com compreensão. Ela é especial mesmo. Minha esposa trabalhou como enfermeira por décadas e sempre dizia que os melhores cuidadores não eram apenas tecnicamente competentes, mas emocionalmente sábios. É exatamente isso. Carmen tem um dom natural para cuidar das pessoas de forma integral, corpo, mente e espírito. Quando saiu do consultório médico, Baltazar encontrou Carmen esperando na recepção. Era algo que ela fazia sempre que ele tinha consultas importantes, uma forma discreta de demonstrar cuidado. Como foi? Perguntou ela. Perfeito. Dr. Henrique disse que tenho a saúde cardíaca de um homem 20 anos mais novo. Carmen sorriu com satisfação. O coração cura quando a alma está em paz. Durante o caminho de volta para a empresa, eles conversaram sobre os novos projetos da fundação. Carmen estava planejando expandir o programa de apoio a trabalhadores injustiçados para outras cidades do país. Você tem certeza de que quer assumir essa responsabilidade? Perguntou Baltazar. Será muito trabalho. Tenho certeza. Cada pessoa que conseguimos ajudar me lembra do porquê estou aqui. É meu propósito. Baltazar a observou com admiração. Mesmo aos 70 anos, Carmen mantinha uma energia e determinação que inspiravam todos ao redor. Ela havia transformado suas próprias cicatrizes em fonte de cura para outros. Naquele mesmo ano, a história deles foi documentada em um livro escrito por um jornalista especializado em histórias de superação. O livro se tornou best-seller e inspirou milhares de pessoas a repensar suas próprias atitudes sobre perdão e segundas chances. Carmen ficou inicialmente desconfortável com a atenção pública, mas acabou aceitando participar de palestras e entrevistas quando percebeu que sua história poderia ajudar outras pessoas. Não sou um exemplo, dizia ela sempre. Sou apenas uma pessoa comum que escolheu não deixar a amargura controlar minha vida. Mas para todos que a conheciam, ela era muito mais que isso. Era um exemplo vivo de que é possível transformar dor em propósito e adversidade em oportunidade de crescimento. Durante uma palestra particularmente emocionante, uma mulher da plateia perguntou como ela havia conseguido perdoar tão completamente. O perdão não aconteceu da noite para o dia, explicou Carmen. Foi um processo longo que exigiu muita reflexão e oração. Mas descobri que o perdão verdadeiro não é sobre esquecer ou minimizar a injustiça. É sobre escolher não permitir que essa injustiça defina quem somos. E como tomou essa decisão? Insistiu a mulher. Quando percebi que guardar rancor estava me impedindo de ser feliz. Estava desperdiçando energia que poderia usar para construir algo positivo. O perdão me liberou para viver plenamente. Baltazar, que estava na plateia, sentiu uma emoção profunda ao ouvir essas palavras. Carmen não apenas o havia perdoado, mas havia transformado a experiência compartilhada deles em uma fonte de inspiração para centenas de pessoas. Após a palestra, eles jantaram juntos em um restaurante simples. Era um ritual que mantinham sempre que Carmen participava de eventos públicos, uma forma de voltar à simplicidade e relembrar o que realmente importava. Carmen, posso te fazer uma pergunta que nunca fiz? Claro. Você já se arrependeu de ter me perdoado? De ter aceitado trabalhar comigo novamente? Carmen pensou cuidadosamente antes de responder. Nunca me arrependi do perdão, mas confesso que às vezes me pergunto como teria sido minha vida se as coisas tivessem sido diferentes. E qual conclusão você chega? Que talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria acontecer. Se não tivesse sido demitida, talvez nunca tivesse descoberto minha vocação como cuidadora. Se não tivesse me tornado cuidadora, talvez não tivesse desenvolvido a sabedoria emocional que uso hoje. Cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me preparou para ser quem sou agora. A perspectiva de Carmen sobre o destino e propósito tocou profundamente Baltazar. Ela havia encontrado significado em cada experiência, transformando até mesmo os momentos mais difíceis em degraus para o crescimento. Você é extraordinária, Carmen, não apenas pelo que faz, mas pelo que é. Não sou extraordinária, respondeu ela com humildade. Sou apenas alguém que decidiu fazer o melhor possível com as cartas que a vida me deu. Naquela noite, ao chegar em casa,
Baltazar refletiu sobre sua jornada. De um bilionário solitário e amargo, havia se tornado um homem realizado e conectado com propósitos maiores, e tudo começara com visitas misteriosas em um quarto de hospital. Pensou em como nossa percepção dos eventos pode mudar com o tempo. O que inicialmente parecera assustador e perturbador, uma presença estranha durante a madrugada, havia se revelado o maior presente de sua vida. Carmen havia aparecido como um fantasma do passado, mas se tornara um anjo do presente. A pequena orquídea que ela havia trazido ao hospital agora decorava sua mesa de trabalho, lembrando-o diariamente de que beleza pode florescer nos lugares mais improváveis. A planta havia se multiplicado ao longo dos anos, e ele distribuía mudas para funcionários e amigos como símbolo de renovação e esperança. 7 anos depois do episódio hospitalar, durante uma reunião da fundação, Carmen anunciou sua decisão de reduzir gradualmente suas atividades. Aos 73 anos, sentia que era hora de passar o bastão para pessoas mais jovens. Não estou me aposentando completamente, esclareceu ela, mas quero ter mais tempo para os cuidados diretos, que sempre foram minha primeira paixão, e quero escrever um livro sobre tudo o que aprendi. Baltazar, agora com 75 anos e ainda ativo na empresa, apoiou completamente a decisão. Você já fez mais do que poderia imaginar. É justo que agora aproveite uma vida mais tranquila. Tranquila, mas não inativa, sorriu Carmen. Ainda tenho muita energia e muitas histórias para compartilhar. O livro que Carmen escreveu se tornou um guia inspirador sobre cuidados com idosos, perdão e propósito de vida. Ela dedicou o livro a todas as pessoas que me permitiram cuidar delas, e especialmente a Baltazar, que me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. Durante o lançamento do livro, Beatriz, agora CEO da empresa e mãe de 2 filhos pequenos, fez um discurso emocionado sobre o impacto que Carmen havia tido em sua família. Carmen não apenas salvou a vida do meu pai, disse ela. Ela ensinou a todos nós o que significa viver com propósito e compaixão. Meus filhos estão crescendo em um mundo melhor por causa do exemplo que ela nos deu. O evento de lançamento foi realizado no auditório da empresa, decorado com orquídeas, símbolo da transformação que havia começado naquele quarto de hospital anos atrás. Centenas de pessoas compareceram, funcionários, beneficiários dos programas sociais, outros cuidadores e pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história de Carmen. Durante sua apresentação, Carmen contou anedotas de sua jornada como cuidadora e reflexões sobre o envelhecimento, perda e renovação. Sua voz, embora mais frágil com a idade, mantinha a mesma doçura e sabedoria que sempre a caracterizaram. Cuidar de outros me ensinou que somos todos interconectados, disse ela. Cada ato de bondade, cada gesto de perdão, cada momento de compaixão cria ondas que se espalham muito além do que podemos ver. Após a apresentação, uma jovem cuidadora se aproximou de Carmen com lágrimas nos olhos. Senhora Carmen, comecei a trabalhar como cuidadora depois de ler sobre sua história. A senhora me inspirou a escolher esta profissão. E como se sente? Perguntou Carmen. Realizada. Cansada às vezes, mas profundamente realizada. Cada dia aprendo algo novo sobre a força do espírito humano. Carmen abraçou a jovem com carinho. Essa é a maior recompensa que uma história como a minha pode ter. Inspirar outros a encontrar propósito no cuidar. Meses depois, durante uma visita de rotina aos seus antigos pacientes como cuidadora independente, Carmen recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era de uma mulher contando que havia conseguido se reconciliar com um filho depois de anos de distanciamento, inspirada pela história de perdão de Carmen. Sua história me deu coragem para dar o primeiro passo, disse a mulher. Se a senhora conseguiu perdoar uma injustiça tão grande, eu podia tentar perdoar as pequenas mágoas que carregava. Essas ligações se tornaram frequentes. Pessoas de todo o país entravam em contato para compartilhar como a história de Carmen havia influenciado suas próprias jornadas de perdão e reconciliação. Ela respondia a cada uma pessoalmente, oferecendo palavras de encorajamento e sabedoria. Em seu aniversário de 75 anos,
Carmen recebeu uma surpresa especial de Baltazar e Beatriz. Haviam criado um instituto de pesquisa sobre cuidados com idosos em seu nome. O Instituto Carmen Oliveira seria dedicado ao desenvolvimento de métodos mais humanizados de cuidado e ao treinamento de novos profissionais da área. Não posso aceitar isso, protestou Carmen quando soube da homenagem. É demais. É insuficiente, corrigiu Baltazar. Depois de tudo o que você fez por nossa família e por tantas outras pessoas, não conseguiríamos nunca retribuir adequadamente. Além disso, acrescentou Beatriz, queremos que seu legado continue ajudando pessoas muito depois que todos nós partirmos. Carmen ficou profundamente emocionada. O Instituto representava a materialização de tudo em que havia acreditado ao longo da vida, que cuidar dos outros com amor e dignidade era uma das formas mais puras de propósito humano. A cerimônia de inauguração do Instituto foi um momento de celebração e reflexão. Baltazar, em seu discurso, resumiu a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Há 10 anos eu estava em um leito de hospital, sentindo que minha vida não tinha mais sentido, disse ele com voz emocionada. Carmen apareceu como uma sombra na madrugada, e eu pensei que fosse uma assombração. Descobri depois que ela era exatamente o oposto. Era um anjo que vinha me mostrar o caminho de volta para a luz. Carmen, sentada na primeira fileira, sorria através das lágrimas. Nunca imaginou que aquelas visitas noturnas ao hospital resultariam em algo tão significativo. O que começou como um gesto simples de cuidado, continuou Baltazar, se transformou na maior lição de vida que já recebi. Carmen me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, não no que conquistamos, mas no que construímos juntos. Após a cerimônia, Carmen caminhou pelos corredores do Instituto com Baltazar. Eram espaços luminosos e acolhedores, projetados para honrar a dignidade tanto dos cuidadores quanto dos pacientes. Sabe o que mais me orgulha aqui? Perguntou ela, parando diante de uma parede decorada com fotos de cuidadores de todo o país. O quê? Que este lugar vai formar pessoas que entenderão que cuidar não é apenas uma profissão, é uma vocação. Cada pessoa que sair daqui levará um pouco da filosofia do cuidado humanizado. Baltazar assentiu. E tudo começou com você organizando meus remédios e trazendo uma orquídea. As grandes transformações quase sempre começam com gestos pequenos, refletiu Carmen. O importante é manter a constância e a sinceridade. Nos meses seguintes, o Instituto começou a atrair atenção internacional. Pesquisadores de outros países vinham estudar a metodologia desenvolvida por Carmen e sua equipe. O modelo brasileiro de cuidado humanizado estava se tornando referência mundial. Durante uma conferência internacional sobre envelhecimento, Carmen foi convidada como palestrante principal. Aos 76 anos, ela subiu ao palco com a mesma dignidade e sabedoria que sempre a caracterizaram. O envelhecimento não é uma doença a ser curada, mas uma fase da vida a ser honrada, disse ela para uma plateia de mais de 1000 pessoas de 40 países diferentes. Nossa responsabilidade como sociedade é garantir que essa fase seja vivida com dignidade, propósito e amor. A palestra foi recebida com uma ovação de pé que durou vários minutos. Carmen havia se tornado uma voz respeitada globalmente sobre questões relacionadas ao envelhecimento e cuidados. Após a conferência, um jornalista perguntou qual ela considerava ser seu maior legado. Não é o Instituto, nem os livros, nem as palestras, respondeu ela sem hesitar. Meu maior legado são as pessoas que aprendi a amar e que me amaram de volta. São os relacionamentos genuínos que construí ao longo da vida. É a prova de que sempre é possível recomeçar e encontrar propósito. Não importa a idade ou as circunstâncias. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Carmen escreveu em seu diário, um hábito que mantinha há décadas. Hoje falei para 1000 pessoas sobre envelhecimento. Mas a lição mais importante que aprendi é que envelhecemos bem quando mantemos o coração jovem e aberto para novas possibilidades. De volta ao Brasil, ela retomou sua rotina de visitas a antigos pacientes e supervisão das atividades do Instituto.
Mesmo aos 77 anos, mantinha um cronograma que deixaria pessoas mais jovens exaustas. Beatriz, preocupada com o ritmo de atividades de Carmen, sugeriu que ela diminuísse o ritmo. Carmen, você já provou tudo o que tinha que provar. Não precisa mais se esforçar tanto. Não é esforço quando você ama o que faz, respondeu ela com um sorriso. Cada dia que posso ajudar alguém é um presente. Vou parar quando meu corpo não conseguir mais acompanhar minha vontade, mas ainda não chegou essa hora. Baltazar, observando a conversa, interviu. Beatriz, deixe Carmen decidir seu próprio ritmo. Ela sabe melhor que ninguém seus limites e possibilidades. A discussão mostrou como a dinâmica entre os três havia se transformado ao longo dos anos. Carmen não era mais apenas uma funcionária ou uma cuidadora. Ela se havia tornado parte da família, uma matriarca respeitada, cujas opiniões eram valorizadas em todas as decisões importantes. Em uma tarde de domingo, quando os três estavam reunidos na casa de Baltazar para um almoço familiar, Carmen fez um anúncio que o surpreendeu. Decidi escrever mais um livro, disse ela, servindo-se da sobremesa. Este será diferente dos outros. Sobre o quê? Perguntou Beatriz. Sobre segundas chances. Sobre como uma visita noturna a um hospital pode mudar completamente o curso de 3 vidas. Baltazar olhou para ela com interesse. Nossa história. Nossa história, mas não apenas nossa. Quero incluir as histórias de todas as pessoas que foram tocadas pelo que construímos juntos. As famílias ajudadas pela fundação, os funcionários que se beneficiaram das novas políticas da empresa, as pessoas que aprenderam sobre perdão através de nossa experiência. A ideia empolgou Beatriz imediatamente. Seria uma forma de mostrar como uma única decisão de perdoar pode criar ondas de transformação que se espalham por gerações. Exatamente, concordou Carmen. Quero mostrar que perdão não é fraqueza, mas a força mais poderosa que existe para transformar o mundo. O novo livro de Carmen levou 2 anos para ser escrito. Ela entrevistou centenas de pessoas cujas vidas haviam sido impactadas direta ou indiretamente pela história de reconciliação dela com Baltazar. Cada capítulo mostrava uma perspectiva diferente sobre como atos de perdão e compaixão podem se multiplicar exponencialmente. Durante o lançamento, realizado no instituto que levava seu nome, Carmen estava visivelmente emocionada. Aos 79 anos, sabia que aquele provavelmente seria seu último grande projeto. Este livro é meu presente de despedida, disse ela durante o discurso de lançamento. Não porque estou partindo, mas porque sinto que completei minha missão. Mostrei que é possível transformar dor em propósito, injustiça em oportunidade e amargura em amor. Baltazar, agora com 81 anos e ainda mentalmente ativo, subiu ao palco para falar sobre a parceria extraordinária que haviam construído. Carmen entrou em minha vida como uma sombra misteriosa e se tornou a luz que iluminou meu caminho de volta para a humanidade, disse ele, com voz clara apesar da idade. Se estou aqui hoje, uma pessoa melhor do que era há 15 anos, é porque ela me ensinou que nunca é tarde demais para mudanças profundas. O evento foi transmitido ao vivo para o mundo todo, e mensagens de apoio chegaram de todos os continentes. A história da reconciliação entre Baltazar e Carmen havia se tornado um símbolo universal de esperança e renovação. Nos meses seguintes ao lançamento, Carmen gradualmente reduziu suas atividades públicas. Passou a se dedicar mais ao cuidado direto de pacientes e ao tempo com a família Mendes, que considerava sua própria família. Durante uma visita médica de rotina, o cardiologista comentou com Baltazar sobre sua condição excepcional para a idade. Seus exames estão perfeitos. O coração de um homem 20 anos mais jovem. O que tem feito de diferente? Aprendi a viver com o coração aberto, respondeu Baltazar. Carmen me ensinou que quando não guardamos rancor e vivemos com propósito, o corpo responde positivamente. O médico sorriu. Deveria escrever uma receita médica, uma dose diária de perdão e 2 de propósito de vida. Se funcionasse assim, o mundo seria bem diferente, riu Baltazar. Em seu 80º aniversário, Carmen recebeu uma homenagem especial da cidade de São Paulo.
Recebeu o título de cidadã benemérita pelos serviços prestados à comunidade na área de cuidados com idosos e promoção da paz social. Durante a cerimônia na Câmara Municipal, Carmen refletiu sobre sua jornada extraordinária. De uma jovem secretária injustiçada a uma das pessoas mais respeitadas do país na área de cuidados e reconciliação. Quando era jovem, sonhava em ser importante, disse ela em seu discurso de agradecimento. Com o tempo, aprendi que ser importante é muito menos significativo do que ser útil. É muito menos satisfatório do que ser amada. E é muito menos duradouro do que ser lembrada com carinho. Beatriz, agora com 54 anos, e avó de 2 netos, estava na plateia com os olhos marejados. Carmen havia se tornado uma segunda mãe para ela, preenchendo espaços emocionais que nem sabia que existiam. Carmen nos ensinou que família não é apenas sangue, disse Beatriz durante sua fala de homenagem. É escolha, é cuidado, é presença constante. Ela escolheu ser nossa família. E somos infinitamente gratos por isso. Após a cerimônia, os 3 voltaram para casa juntos, como sempre faziam nos eventos importantes. O caminho foi percorrido em um silêncio contemplativo, cada um refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Sabe o que mais me orgulha em nossa história? Perguntou Carmen, quebrando o silêncio. O quê? Perguntaram Baltazar e Beatriz quase ao mesmo tempo. Que conseguimos transformar uma história de mágoa em uma história de amor. Provamos que o perdão verdadeiro não apenas cura o passado, mas constrói um futuro melhor para todos os envolvidos. Baltazar segurou a mão de Carmen com carinho. Obrigado por nunca ter desistido de mim, nem quando eu merecia. E obrigada por ter me dado uma segunda chance, respondeu ela. Nem todos têm a humildade de reconhecer erros e a coragem de corrigi-los. Naquela noite, Carmen escreveu uma última entrada em seu diário. Hoje completei 80 anos. Se morresse amanhã, partiria em paz, sabendo que vivi uma vida plena. Transformei minha maior dor na minha maior alegria. Aprendi que o perdão verdadeiro nos liberta para viver além de nossas feridas. E descobri que amor, em suas mais diversas formas, é sempre a resposta. 5 anos depois, aos 85 anos, Carmen decidiu que era hora de se aposentar completamente. Em uma reunião familiar, anunciou sua decisão de se mudar para uma casa de repouso especializada em cuidados para profissionais da saúde aposentados. Não é porque preciso, esclareceu ela. É porque quero. Quero estar cercada de pessoas que compartilham minha paixão pelo cuidado. E quero ter a experiência de ser cuidada com a mesma dedicação que sempre ofereci aos outros. Baltazar, agora com 87 anos, protestou. Carmen, esta é sua casa. Você pode ficar aqui pelo tempo que quiser. Eu sei, sorriu ela, mas chegou a hora de dar espaço para que vocês vivam suas próprias aventuras sem se preocupar comigo. Além disso, acho que tenho algumas lições finais para aprender sobre como é ser um paciente. Beatriz entendeu a decisão da matriarca da família. Carmen sempre fora uma mulher de escolhas conscientes e determinadas. Se havia decidido que era hora de uma nova fase, provavelmente tinha boas razões. Vamos visitar todos os dias, prometeu Beatriz. Não todos os dias, riu Carmen, mas com frequência suficiente para eu não me sentir esquecida. A mudança de Carmen foi um evento significativo para toda a família. Eles a ajudaram a escolher a casa de repouso, uma instituição modelo que seguia muitos dos princípios desenvolvidos por ela ao longo dos anos. No dia da mudança, Carmen levou poucas coisas: algumas roupas, livros preferidos, fotografias da família Mendes e a pequena orquídea que havia dado a Baltazar no hospital tantos anos atrás. A planta havia se multiplicado ao longo dos anos, e ela levou uma muda como símbolo de continuidade. Esta orquídea representa nossa história, disse ela, colocando delicadamente o vaso na janela de seu novo quarto. Começou em um quarto de hospital, floresceu em um escritório empresarial e agora vai começar um novo capítulo aqui. Baltazar e Beatriz a ajudaram a se instalar, conheceram os funcionários e outros residentes. Era um ambiente caloroso e acolhedor, onde Carmen rapidamente se sentiu em casa. Na primeira semana,
Ela já havia se tornado uma figura querida entre os residentes e funcionários. Suas histórias sobre cuidados e suas reflexões sobre envelhecimento dignificado inspiravam todos ao redor. Carmen tem um dom especial, comentou a diretora da instituição com Baltazar durante uma visita. Em poucos dias ela elevou o ânimo de todos aqui. É como se trouxesse luz por onde passa. Sempre foi assim, respondeu Baltazar com orgulho. Carmen tem a capacidade única de transformar qualquer ambiente em um lugar melhor. Durante suas visitas regulares, Baltazar e Beatriz observavam como Carmen havia se adaptado perfeitamente à nova fase de vida. Ela participava de todas as atividades, ajudava outros residentes que tinham dificuldades e continuava escrevendo reflexões sobre vida e envelhecimento. Estou aprendendo muito sobre como é ser cuidada, contou ela durante uma de suas conversas. É uma perspectiva completamente diferente e estou grata pela experiência. O que mais tem aprendido? Perguntou Beatriz. Que aceitar cuidados com dignidade é tão importante quanto oferecê-los, e que cada fase da vida tem suas próprias lições e belezas. Em seu 90º aniversário, Carmen recebeu uma festa inesquecível na casa de repouso. Centenas de pessoas compareceram. Antigos pacientes, familiares de pessoas que ela havia cuidado, funcionários do instituto que levava seu nome. E, claro, a família Mendes. Baltazar, agora com 92 anos e em cadeira de rodas, mas ainda mentalmente lúcido, fez um discurso emocionante sobre a mulher extraordinária que havia mudado sua vida. Carmen me ensinou a maior lição que um ser humano pode aprender, disse ele, com voz frágil, mas clara. Que nunca é tarde demais para sermos melhores do que éramos ontem. Que o perdão verdadeiro tem poder de transformação que transcende gerações. E que amor, em todas as suas formas, é sempre a resposta. Carmen, rodeada de pessoas que amava e que a amavam, sorriu com a satisfação de uma vida bem vivida. Aos 90 anos estava cercada não apenas de cuidados médicos excelentes, mas de amor genuíno de dezenas de pessoas cujas vidas havia tocado. Quando era jovem, disse ela em resposta ao discurso de Baltazar, pensava que uma vida significativa era medida por conquistas e reconhecimentos. Agora sei que é medida pelos relacionamentos que construímos e pelo amor que compartilhamos. Nesse sentido, fui infinitamente rica. Nos anos seguintes, Carmen manteve sua vitalidade mental mesmo quando seu corpo começou a fragilizar. Continuou escrevendo, conversando com visitantes e oferecendo conselhos para quem procurava sua sabedoria. O instituto que levava seu nome continuou crescendo e se tornou referência mundial em cuidados humanizados. A fundação criada pelos Mendes expandiu suas atividades para vários países, sempre mantendo os princípios de dignidade e compaixão que Carmen havia ensinado. Beatriz, agora CEO de um conglomerado empresarial ainda maior, nunca esqueceu as lições aprendidas com Carmen sobre equilibrar sucesso profissional com valores humanos. A empresa mantinha suas práticas éticas e seus programas sociais, servindo como exemplo para outras organizações. Em uma tarde de primavera, quando Carmen tinha 93 anos, ela estava sentada em sua poltrona favorita na varanda da casa de repouso, observando as orquídeas que havia plantado no jardim. Baltazar, agora com 95 anos, fazia sua visita semanal acompanhado de Beatriz. Carmen, disse Baltazar, segurando sua mão com carinho, quero te agradecer mais uma vez por tudo o que fez por nossa família. Não precisa me agradecer, respondeu ela suavemente. Foi um privilégio fazer parte da jornada de vocês. Sabe o que mais admiro em você? Perguntou Beatriz. O quê? Que você transformou uma história que poderia ter sido sobre amargura e vingança em uma história sobre perdão e amor. Você provou que sempre temos escolha sobre como reagir às injustiças da vida. Carmen sorriu, observando uma orquídea que estava desabrochando no jardim. As flores mais belas muitas vezes crescem nos solos mais difíceis. Talvez as experiências difíceis existam para nos ensinar que somos mais fortes e mais capazes de amar do que imaginávamos. Aquela foi uma das últimas conversas profundas que tiveram.
Algumas semanas depois, Carmen partiu pacificamente durante o sono, aos 93 anos, rodeada pelo amor de todos que havia tocado ao longo de sua vida extraordinária. Seu funeral foi uma celebração de vida que reuniu milhares de pessoas. Representantes de dezenas de países vieram prestar homenagens à mulher que havia se tornado símbolo mundial de perdão e cuidado humanizado. Baltazar, apesar da idade avançada, fez questão de falar durante a cerimônia. Carmen entrou em minha vida como uma sombra misteriosa em um quarto de hospital. Parte como um anjo de luz que iluminou não apenas minha jornada, mas a de milhares de pessoas ao redor do mundo. Beatriz, entre lágrimas, falou sobre o legado duradouro de Carmen. Ela nos ensinou que o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas no quanto amamos. Não está no que conquistamos, mas no que construímos juntos. Carmen construiu pontes onde outros viam abismos, plantou flores onde outros viam apenas terra árida. O Instituto Carmen Oliveira anunciou a criação de uma bolsa de estudos permanente para jovens de baixa renda interessados em carreiras de cuidados. A Fundação expandiu seus programas de reconciliação familiar e perdão, e a empresa dos Mendes estabeleceu o Dia Carmen Oliveira, uma data anual dedicada a atividades de responsabilidade social e reflexão sobre valores humanos. Meses após sua partida, Beatriz encontrou entre os pertences de Carmen um envelope endereçado para minha família Mendes. Dentro havia uma carta manuscrita, que resumia perfeitamente sua filosofia de vida. Meus queridos Baltazar e Beatriz, se estão lendo isto, significa que completei minha jornada terrestre. Não se entristeçam por minha partida, mas celebrem o que construímos juntos. Provamos que o perdão verdadeiro tem poder de cura que transcende o tempo e as circunstâncias. Mostramos que nunca é tarde demais para recomeçar, e que amor, em todas as suas formas, é sempre mais forte que qualquer mágoa. Continuem plantando orquídeas no jardim da vida, sempre lembrando que as flores mais belas crescem onde menos esperamos. Com todo o meu amor e gratidão eterna, Carmen. Baltazar, apesar dos seus 96 anos, viveu ainda mais 2 anos após a partida de Carmen. Durante esse período, passou seus dias relendo os livros que ela havia escrito, cuidando das orquídeas que plantaram juntos e contando sua história para qualquer pessoa disposta a ouvir. Em suas últimas palavras, registradas por Beatriz, ele disse: Carmen me ensinou que uma vida não é medida pela quantidade de anos, mas pela quantidade de amor que conseguimos dar e receber. Nesse sentido, vivemos eternamente. Quando Baltazar também partiu, aos 98 anos, foi enterrado ao lado de Carmen, conforme ele havia solicitado. O túmulo simples, mas elegante, carrega apenas uma inscrição. Aqui descansam 2 almas que provaram que o perdão verdadeiro pode transformar o mundo, uma vida de cada vez. A história de Baltazar e Carmen continua inspirando pessoas ao redor do mundo. O instituto que leva o nome dela forma centenas de cuidadores humanizados a cada ano. A fundação expandiu para mais de 50 países, ajudando milhares de famílias a superar conflitos através do diálogo e perdão. Beatriz, agora com 70 anos, dedica a maior parte de seu tempo às atividades da fundação. Ela nunca se casou, mas se considera mãe de todos os jovens que recebem bolsas de estudo em nome de Carmen e avó espiritual das centenas de crianças beneficiadas pelos programas sociais. Minha vida verdadeira começou quando aprendi as lições de Carmen sobre perdão e propósito, diz ela frequentemente. Tudo antes disso foi apenas preparação. O jardim de orquídeas plantado por Carmen na casa de repouso se tornou um local de peregrinação para pessoas que buscam inspiração sobre perdão e reconciliação. Uma placa na entrada do jardim resume perfeitamente o legado que ela deixou. Aqui floresceu uma mulher que provou que é sempre possível transformar dor em propósito, injustiça em oportunidade e amargura em amor. Anos depois, quando jornalistas perguntam a Beatriz qual foi a maior lição que aprendeu com a história extraordinária de sua família,
ela sempre responde: que os anjos não têm asas. Eles têm corações capazes de perdoar e mãos dispostas a cuidar. Carmen foi nosso anjo terrestre, e sua história prova que todos nós podemos ser anjos na vida de alguém, se escolhermos o amor em vez do rancor. O que começou como visitas misteriosas em um quarto de hospital se transformou na maior história de perdão e transformação que o mundo empresarial brasileiro já testemunhou. Provou que nunca é tarde demais para mudanças profundas, que o perdão verdadeiro tem poder de cura que transcende gerações e que amor, em todas as suas formas, é sempre mais forte que qualquer mágoa. As orquídeas de Carmen continuam florescendo, lembrando a todos que a beleza pode surgir nos lugares mais improváveis, especialmente quando regada com perdão, cuidado e amor incondicional. Fim da história. E você? O que achou dessa incrível história de perdão e transformação? Conte pra gente nos comentários se acredita que Carmen tomou a decisão certa ao perdoar Baltazar. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.